Oi, pessoal! Hoje, na aula de História, eu vou falar com vocês sobre espaços e memórias. Eu vou lendo o texto que vocês têm aí do livro e vou fazendo alguns apontamentos durante a nossa leitura, tudo bem? Acompanhem comigo. Alguns edifícios, praças, ruas, lugares de encontro e monumentos podem ser considerados marcos históricos. Isso significa que esses lugares representam mais que a função para as quais foram criados originalmente. Eles funcionam como um símbolo, por meio do qual são feitas algumas conexões entre o presente e o passado. Então, um marco histórico é alguma construção, algum objeto, alguma coisa que faz parte da história de determinado lugar. A gente vai falar sobre Caraguá, que é onde vocês vivem. Acho que fica mais fácil de vocês compreenderem quando vocês conhecem o local. Quando a gente fala de Caraguá, aqui nós temos alguns marcos históricos também. Quais? Vamos nos focar ali na região do centro da cidade. Nós temos a Praça da Fonte, logo ao lado a Praça do Coreto, o Torneirão, que fica na Praça do Coreto, e a Igreja Católica. Vamos usar estes 4 exemplos. Por quê? Porque são construções antigas e que fazem parte da história da nossa população desde o começo da nossa cidade, desde que ela começou a ser construída. Por quê? São construções feitas naquela época, bem antigamente, e que até hoje é reconhecida, as pessoas vão visitar. Quem nunca passou a noite lá pela Praça da Fonte, por exemplo, e não viu a fonte jorrando água? Hoje em dia ela toca música, acende a luz. Hoje em dia a gente não vê mais, mas antigamente naquele torneirão que tem lá no centro, saía água. Hoje a gente tem o torneirão e uma mensagem falando sobre a obra, torneirão de cobre. Temos o coreto, onde até hoje são realizados alguns tipos de sons. Muitos idosos se encontram ali porque é ponto de encontro deles desde que eles eram mais novos. E costuma ter sons de fanfarra, tudo que é voltado à coisa de antigamente. Vocês podem reparar que é feito lá. O carnaval de antigamente é feito lá. Shows locais de forró, fanfarra, de bandas locais daqui de Caraguá também conseguem fazer alguns shows ali, que é para disseminar, que é para mostrar para a população a cultura da nossa região. E a Igreja Católica, que aquela igreja foi construída logo no começo que Caraguá começou a ser povoado. Ela foi a primeira igreja construída aqui em Caraguá. Então, se pegar uma foto daquela igreja hoje em dia e uma foto daquela igreja antigamente, vocês vão ver que ela está exatamente igual. A única diferença é que agora tem uma abóboda lá em cima que ela se tornou uma catedral. Mas tirando aquela abóboda, ela é totalmente igual. Mesmas cores, paredes do mesmo jeito, os bancos são posicionados do mesmo jeito, é tudo igual. Porque ela faz parte da história do município e não pode ser modificado, ok? Continuando no texto. Em Belém, no estado do Pará, por exemplo, o conjunto de construções do mercado Ver-o-Peso é muito importante para a história da cidade. Há cerca de 400 anos, havia ali um posto em que se passavam mercadorias para arrecadação de impostos vindos de várias partes do mundo. Se reuniam naquele mesmo lugar comerciantes de produtos da Amazônia, como plantas medicinais, castanha, cacau e guaraná. Ao longo dos séculos, comerciantes, trabalhadores e compradores continuavam se reunindo naquele local. O mercado Ver-o-Peso hoje é um patrimônio importante que nos permite saber mais sobre o modo de vida e da história da cidade.
Aí, aqui do ladinho, olha, tem uma foto do mercado Ver-o-Peso. Então, ele faz parte, ele é um patrimônio histórico-cultural, que a gente chama. É um patrimônio do município de Belém, no Pará. Porque desde antigamente era um mercado utilizado e hoje em dia foi passando a tradição, cultura e ele ainda é muito utilizado. Nós temos aqui como um exemplo, que agora foi reformado, o nosso Camaroeiro também, que é uma referência para nossa cidade. Aquela peixaria, aquele centro de peixaria do Camaroeiro também faz parte do nosso patrimônio cultural, porque nós, como caiçaras, sobrevivemos principalmente da pesca e ali é uma região que foi centralizando todas as vendas do município. Hoje em dia tem peixaria em outras regiões, mas ali é a centralização. E aquela região faz parte muito forte assim da cultura da nossa cidade. E essa foto foi tirada no ano de 2017, lá do Mercado Ver-o-Peso, tá? E aqui temos algumas questões para vocês. Observem primeiramente essa imagem à direita, que é um conjunto de casas coloniais no centro histórico do município de São Luís, no Maranhão, tirado em 2015. A pergunta fala assim: leia o texto com atenção, observe a imagem e responda as questões. Eu vou ler o texto aqui para vocês. E aí, na hora que a gente for para a pergunta, vocês dão um pause no vídeo, qualquer coisa. Olha aí no livro de vocês, se precisar reler o texto, voltar para procurar a resposta. Então, pausa o vídeo, procura a resposta com calma, anota, e aí depois tira o pause e volta para cá para a gente responder a próxima questão. Tudo bem? Então, vamos lá. Opa, desci demais. Deixa eu ver se dá para diminuir aqui um pouco a tela. Eu acho que fica melhor para a gente ver. Agora melhorou, né? Foi num dia de sol, pela manhã, que chegamos a São Luís. Eu, que vinha da roça e que quase nada tinha visto, estava com a alma preparada para todas as emoções. Não me cansava de andar, porque... Perdão, vou começar a leitura de novo. Foi num dia de sol, pela manhã, que chegamos a São Luís. Eu, que vinha da roça e que quase nada tinha visto, estava com a alma preparada para todas as emoções. Não me cansava de andar por aquelas ruas, boquiaberto, parando diante dos velhos sobradões de azulejo, das lojas, das farmácias, das igrejas, dos jardins e das carruagens. O repique dos sinos nas torres, o apito das fábricas, o desfile dos batalhões, os dobrados das bandas de músicas deixavam-me maravilhado no meio da rua. Aí tem um glossário que explica que boquiaberto, que a gente viu lá no texto, significa com a boca aberta, quando você fica parado assim com a boca aberta, espantado com alguma coisa que você não esperava que acontecesse. O repique é o toque repetido do sino, que faz bem, bem. Esse toque repetido se chama repique. E o dobrado das bandas de música é um tipo de marcha militar. Como se fosse aquela marcha que a fanfarra faz. Vocês já devem ter visto em um 7 de setembro. Isso é um dobrado, tá bom? Então, vamos lá. Primeira pergunta, letra A. Qual foi a reação do Cazuza ao observar a cidade de São Luís pela primeira vez? Como ele a descreveu? Então, agora você vai dar um pause aí no vídeo, vai olhar no texto de novo, ver como é que ele ficou quando ele viu a cidade e como ele fala que ela era, tá bom? Dá um pause e volta pra gente fazer a próxima.
A letra B. Observe os sobrados da fotografia. Você acha que essas construções são antigas? Por quê? Então, olha lá naquela foto e fala, você acha que aquela construção, vou até voltar aqui para vocês. Vocês acham que essas construções são antigas ou são novas? Dá um pause, escreve no caderno e fala o porquê que você acha que é nova ou porquê que você acha que é antiga. E a última. Responda no seu caderno. A cidade retratada na fotografia se parece com a sua? Se sim, o que elas têm em comum? Se não, o que é diferente? Então, olha aqui nessa imagem. Essa cidade que está mostrando aqui na imagem, ela se parece com Caraguá ou não? E por que você acha que ela parece ou não? E é isso, pessoal. A gente espera vocês terminarem de fazer, tira foto e manda para a gente poder corrigir, tá bom? Tenho certeza que vocês foram muito bem.